pessoal, estamos aqui no nosso primeiro podcast, né? Coletivo Carnaúba. Hoje a gente está gravando, né? Agora à tarde, no dia 10, né? Na sexta-feira. E vamos trazer aqui alguns elementos importantes para a gente conversar um pouco, né? Acho que a principal tarefa, né? Enquanto compreender as eleições, né? Esse ano, principalmente aqui de Ceará, né? Fortaleza, mas a eleição é nacional, né? Federal e estadual. A gente entender um pouquinho das nossas tarefas para hoje, né? Enquanto militante de esquerda, né? Progressista, a gente falando um pouquinho aqui do pessoal também, né? Já que nós somos militantes do pessoal e a gente aqui está se apresentando também nessa pegada, né? Então, a gente tem aqui o convidado, o Augusto, né? Ele é servidor público municipal e estadual, né? Ele é agente de trânsito pelo município e é professor da rede estadual do Ceará, né? Está como secretário-geral do Sindiforte, Sindicato dos Municipais, né, de Fortaleza, e Uhum. também é presidente estadual da Intersindical, né, Central de Sindicatos aqui do estado do Ceará. E comigo, né, Pedro, está aqui o Carlos Eduardo Cadu, para a gente fazer aqui essa conversa, né? Então, trazer esse ponto, né, que é essa tarefa, né, a tarefa hoje do pessoal nacional, e falar um pouquinho dessas polêmicas que está tendo aí hoje, né? Inclusive hoje, né, na sexta-feira agora à tarde, Flávio Bolsonaro aqui, né? Então, como o estado do Ceará mais uma vez está dentro desse cenário estadual, federal, na verdade, né, as eleições presidenciais de 2018, né, com o Ciro, né, quando ele vai para Paris, em 22, né, quando eles rompem aqui, né, e ele não vai apoiar o Lula, né, no segundo turno também, né, no segundo turno de 2018 o Haddad, agora o Lula, e por último agora o rompimento com o irmão, né, e ele sendo candidato ao governo, e isso, mais uma vez, não dessa vez não por causa dele, né, mas de forma indireta, esse desdobramento aí que tem rompe com o bolsonarismo, a gente conversar um pouquinho também sobre isso, né. Então, é isso, vamos conversar um pouquinho. Augusto, tu quer falar um pouquinho primeiro sobre essa parte mais geral e a gente vai trocando uma ideia aqui, pode ser? Pode. É, Bom, acho que assim, boa tarde, né, a todos, a todas. Eu estou dando boa tarde, mas pode ser bom dia, não sei aí qual é o horário que vai rolar o pessoal assistir, né? Enfim, então bom dia, boa tarde, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite, né? Vou tentar atender aí todo mundo. Sim, pegando um pouco a introdução que o Pedro fez, né? Aí, boa tarde, Pedro, Cadu e o companheiro do coletivo Carnaúba é o Gabriel. Gabriel Mato. Então, assim, é um prazer, né, nesse primeiro podcast aí, e ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade da gente. O Pedro me mandou umas perguntas, até disse, Pedro, eu não sei se eu sei responder isso aqui não, mas a gente pode tentar, né? Vamos lá, a gente continua numa conjuntura, né, muito difícil para o conjunto da classe trabalhadora, principalmente para aqueles e para aquelas que defendem o direito de lutar, né? Continuamos sob a ameaça muito potente, muito pesada da extrema-direita, que a cada eleição e a cada espaço de disputa parece se reinventar, continuando muito forte, continuando, inclusive, hegemonizando o conjunto da direita brasileira, né? Antes nós que somos do campo progressistas, que defendemos um programa de esquerda, né, seja um programa anticapitalista, um programa socialista, contra todas as formas de exploração e opressão, né, seja da pauta ambiental, né, sejam nós, ou seja aqueles que estão aí no campo mais reformista, mas que estariam aí numa linha de alinhamento, né, com o que seria um programa de esquerda, enfim, podendo ser revolucionário, podendo ser mais reformista, né? Então tinha um tempo que a gente lutava com o que era aquela direita tradicional, né? Que era uma direita neoliberal, né? Mas que parecia que não tinha tanto essa pegada aí que hoje é do fascismo, do golpismo,
do autoritarismo de todas as formas, enfim, daquilo que a gente compreende que é o pior modelo de política que existe e que é um modelo, inclusive, que a gente precisa combater com todas as forças, né? Ou seja, não há nenhum tipo de mediação com a extrema-direita, com essa galera, o que eles representam, né? Nem aquela ideia de que não se dialoga. Você pode até, em algum momento, em algum grau, antes se conseguia dialogar com a direita tradicional, enfim, mas hoje não existe espaço para isso. Então, assim, é a trincheira do combate mesmo e tal. Então, é com essa galera hoje que a gente lida o tempo inteiro. E isso impõe para a gente algumas tarefas que, às vezes, a gente também tem dificuldade, né? Pegar aqui um exemplo, né? A gente está numa eleição estadual, né? E que a gente tem, durante esses 4 anos aí do governo humano, contradições das mais absurdas, né? O que foi o governo humano ao longo desses 4 anos, né? É um governo muito difícil, inclusive, para dialogar pautas dos servidores, pautas do serviço público, né? Que a agenda ambiental, eles andaram junto com o que há de pior do agronegócio cearense, aí, inclusive com a liberação aí da pulverização por drone, né? Quando a gente pega a política econômica, não é muito diferente de uma política neoliberal, né? A gente entende que é algo bem atrasado também. A pauta da segurança pública continua sendo de extermínio da juventude, né? O mesmo modelo que não dá certo já, que nunca deu certo há muito tempo, né? Enfim, é isso que é. E mesmo assim, a gente precisa entender que há um inimigo muito maior e muito pior, que é o fascismo, o golpismo, que se tivessem conseguido dar aquele golpe no 8 de janeiro, com toda certeza, e desculpa aqui o termo, a gente estava fudido e lascado total, né, digamos assim, né? Talvez a gente não pudesse nem estar conversando nesses moldes que a gente está conversando aqui, mas a gente precisa compreender que há essas contradições aí e que a gente se depara com ela e muitas vezes a própria sociedade que a gente está dialogando não consegue compreender muito, né? Quando a gente está na luta sindical, aí a gente vai para o enfrentamento justamente ao governo do estado ou à prefeitura, a turma, mas, pô, mas vocês não estavam pedindo voto para essa galera e tal, e agora estão aí batendo, criticando, como é? E começam a entender que é tudo a mesma coisa e a gente sabe que não é isso, né? Então a gente precisa, inclusive, tem essa tarefa de dialogar, de refletir e de combater. Então, mais uma vez, a gente precisa, esse ano, de forma organizada, unificada, fazer o combate à extrema-direita em todos os seus níveis, seja no nível federal, seja a nível de legislativo, né? Aí que eles estão aí dentro desse Congresso inimigo do povo, com pautas reacionárias extremamente atrasadas, né? E que podem mais uma vez constituir maioria junto com o Centrão, né? E lógico aqui na esfera estadual. Então a gente precisa combater nos mais diversos espaços de disputa de poder a extrema-direita e esse projeto. Então, isso impõe, inclusive, a nós que somos militantes de esquerda, anticapitalistas, revolucionários e tal, é, é, de unificar com os diversos setores da esquerda ou do campo progressista que tenham como objetivo esse. Enfim, é isso. Não sei se deu para Sim, sim. ajudar, né? É um panorama bem legal. Essa parte aí da contradição, né? Só abrir um parênteses, Cadu, que aí tu pode continuar. Que é nas próprias redes sociais dos parlamentares, né? Do Renato Roseno, da Adriana Jerônimo, da Gabriel Biologia, né? Quando fala assim, tu votou no PT, né? Tu pediu apoio para eles, né? Então, essa última eleição, as duas últimas eleições, né? Tanto 22 para presidente como para 24, aqui com o Evandro Leitão, né? Na capital, principalmente, né? Porque eles são os vereadores, né? Adriana e Gabriel. Eles têm essas contradições lá, né? O pessoal fica assim, vocês apoiaram, né? E agora tá falando contra, né? Então, assim, é a contradição, né? O processo e é isso. A gente tem que, às vezes, escolher o menos pior, né? Da mesma forma que eles também, de certa forma, do outro lado de lá também faz isso, né? O menos pior para eles é o bolsonarismo, né?
parte das setores, inclusive da classe trabalhadora, né? Dos servidores públicos, né? Por vários outros problemas aqui. Enfim, se der a gente fala um pouquinho, mas se não, pode ser um ponto para um outro debate, né? Mas vai, Cadu. Sim, inclusive, né, muito surreal como a direita ela consegue abarcar todos esses nichos e está meio que se infiltrando dentro deles, né? E não conseguem, e tipo, eles conseguem colocar dentro da cabeça da população que se você votou a favor daquele governo naquele período, você será a favor dele na integridade até o final, né? Eles não entendem o conceito de votar a favor para ter o direito de fazer oposição, né? Porque como o Augusto muito bem, inclusive, já falou, se tivesse ocorrido aquele golpe do 8 de janeiro, talvez a gente não tivesse nem falado, né? Provavelmente, se tivesse sido decretado GLO ali no momento, ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Então, realmente, muitas vezes a gente vota a favor para ter o direito de ir contra também, de pegar o que está errado, questionar, falar, fazer o diálogo, fazer o debate e tentar melhorar essas questões. E principalmente aqui no estado do Ceará, né, onde a gente tem visto políticos que, em determinado momento, eram mais voltados assim a uma centro-esquerda, realmente migrando para uma direita quase radical, né? Então, realmente é algo muito surreal que está acontecendo. E é muito necessário esse diálogo, principalmente dentro dos partidos de oposição, né, dentro das juventudes, dentro dos sindicatos, realmente para estar conscientizando a população e mostrando, olha, a gente está votando a favor, não porque a gente é 100% a favor do governo, mas a gente está votando a favor porque a gente quer ter o direito de opinar para que possa melhorar. E, assim, o 8 de janeiro, caso tivesse concretizado, né? O 8 de janeiro de 23 seria o que eles chamaram de nova revolução, né? Que teve em 64, né? Que eles tanto exaltam, né? A revolução de 31 de março de 64. Que seria a história do vencedor, né? Então a gente tem aí esses ciclos aí no Brasil de período de democracia e não democracia, né? Quase a gente volta para um período de novo de não democracia, né? Como foi o último período, que foi nesses 25 anos, né, mais ou menos, 64 a 89, né? Então, trazendo também para a nossa realidade hoje, né, em Ceará principalmente, mas assim, de um modo geral, né, a cultura mesmo das pessoas, né, seja classe trabalhadora, assim, aquela galera que está trabalhando mesmo, né, há um tempo, a galera que só estuda, enfim, os eleitores de modo geral, né, a galera, a maioria não quer saber de política, né, então, assim, não acompanha, né? A gente está tentando aqui fazer um esforço, né, inicial de tentar dialogar com pessoas que algumas pessoas da política não conseguem alcançar, né? Ou quem alcança não é a gente da esquerda, né, dos setores progressistas. As pessoas não acompanham, né? Mas daqui a 2, 3 meses, daqui a um mês, né? Daqui a um mês e alguns dias vai começar a eleição, de fato, né? A campanha, né? De pedir voto, dizer o número e tal. E os famosos santinhos, né? Papel sujando a cidade toda, as cidades, né? Todas. A pessoa vai votar em alguém, né? Ela vai votar em alguém que indicou, né? Uma pessoa próxima e tal. E como ela não acompanha todos esses desdobramentos, né? Ela vai cair de paraquedas de novo o Lula e agora um cara novo, né? Porque se a pessoa não se atentar, o que eu acho pouco provável, né? Mas assim, o Flávio Bolsonaro, que está aqui hoje em Fortaleza, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, ele não está colocando o sobrenome do pai dele, né? Ele está colocando só que ele é Flávio, né? E fazendo um aceno, inclusive, das mulheres, né? Que é o problema aí que ele teve com a madrasta dele, né? A mulher do pai dele. Entre outras coisas aí, né? Então eu acho que essa é a nossa principal tarefa mesmo, né? Enquanto pessoal mesmo, não é nem militante de esquerda, progressista, algo do tipo, mas é fazer com que a gente reeleja o Lula, né? Barrar uma candidatura de um novo Bolsonaro, seja quem for, ou desse bolsonarismo, né? Que a gente chama de um movimento, né? Eles é primordial. Ter um Bolsonaro de novo no poder vai ser um retrocesso como a gente teve, que inclusive, infelizmente, teve a pandemia que agravou muito, né? Foram várias mortes, né? Vários descasos, o aparelho estatal federal não funcionou, né? Quando eles retomaram em 23, inclusive estava até o Alckmin, né, o vice-presidente, né, falou que não sabia nem se tinha ou não corrupção, porque não tinha nada, né, não tinha nenhum arquivo, não tinha nada registrado, né.
ou jogaram, deletaram, ou simplesmente não registraram mesmo, né? Então, assim, é um negócio surreal, mas é muito também dessa dinâmica de desinformar, né? Que a gente vê aí, se a gente for buscar lá na história, né? A origem do fascismo nos anos 20, né? Há 100 anos atrás, e o nazismo também, né? Nos anos 30, né? Na Alemanha, eles têm setores, eles conseguiram se localizar dentro dos setores da classe trabalhadora, né? Os sindicatos, né? Entre outros setores assim também. Então, eles sabem jogar, né, muito bem essa desinformação na classe, né? Porque, mais uma vez, a classe trabalhadora trabalha o dia todo, né? Você tem a maioria das pessoas, quando estão no seu momento de não trabalho, né, de lazer, está com a família, está procurando outras coisas, então não vai se atualizar, não vai se informar e não consegue pegar os detalhes, né? É quando vê o tio do Zap que mandou alguma coisa, né? Ou uma outra informação que não é, entre aspas, oficial, porque também a mídia tradicional, né? Seja Globo, Band, Record ou outras aí regionais, né? A gente aqui no Ceará é o Jornal o Povo, né? O Diário do Nordeste, e as TVs locais também não informam exatamente, né? O Diário do Nordeste, esses dias, estava fazendo praticamente pré-campanha para o André Fernandes, né? Então, assim, é um negócio assombroso, né? Só publicando coisa do André Fernandes, só coisa do André Fernandes, né? Uma denúncia que ninguém sabe qual foi, apareceu um corpo, né, no terreno baldio, agora a Fazenda e a Copiara. Então, assim, eles conseguem fazer com que haja, né, esse lastro aí de desinformação e ganham com isso, né? No final das contas, a gente tem que estar sempre de forma muito tranquila, muito pedagógica também, né? Nem sempre tão tranquila assim, nem não tão pedagógica, mas é a ideia, né? De tentar combater a desinformação. Mas é a jogada deles, né? Então, a tarefa de reeleger o Lula é para tentar mais 4 anos de sobrevivência. Dito isto, né? O Augusto também fez essa introdução, a gente também não pode eleger simplesmente o Lula, né? A gente está vendo aí que tem um Congresso muito complicado, né? Os caras têm praticamente 2/3 do Congresso tá na mão deles, né? Claro que tem interesses aí conflitantes, né? Vários estados, né? Nós somos 26 estados mais o Distrito Federal, né? Então tem muitos conflitos aí, muito dinheiro envolvido, literalmente, né? Mas a gente também tem que eleger o nosso primeiro deputado federal. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais dessa parte, né? Que é exatamente isso. O pessoal já existe há 20 anos, né? Nós estamos indo para a quinta eleição federal, 2006, 2010, né? Eu acho que eu estou no pessoal desde 2018, né? Eu estou no pessoal, já vai fazer um tempinho aí, né? Na verdade, 2017, né? Eu entrei, mas em 2018 teve a primeira eleição que eu participei como pessoal, né? Acho que o Augusto está um pouquinho mais antes, né, Augusto? Então, a gente enfrenta aí as dificuldades de uma eleição, né, de um partido, né, que não é tão novo assim, mas um partido mais ideológico, que a gente chama, né? E tudo encaminha, né? Tudo aparenta ser que a gente vai ser agora um partido mais de vanguarda, né? Tem uma figura nova aí, né, que a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho também sobre ele, né, o Gabriel Biologia, que vem despontando, a Adriana Gerando também como vereadora de Fortaleza também vem fazendo um trabalho bem bom, e a gente tem o Renato Roseno, que está agora oficialmente, né, pré-candidato a deputado federal, né, voltando a ser pré-candidato no federal, que acho que ele só foi uma vez, se eu não me engano, né, há muito tempo atrás. Ele sempre foi candidato a governo, a prefeito, né, ainda muito novo, e agora, pelo menos 12 anos aí depois, eu acho que mais, acho que está com 16, né? Porque 12 anos ele está como deputado estadual, né? Ele tem aí esse grande desafio de liderar o partido mais uma vez para, de fato, agora concretizar isso. É um caminho bem difícil, mas acho que os novos rearranjos aí, né? Talvez da conjuntura política partidária vai nos ajudar. Então, queria escutar um pouquinho de vocês sobre essa parte e aí a gente vai complementando aí. Pedro, uma coisa que você tocou que é importante, essa coisa do conjunto da população não, no dia a dia não está discutindo política, né? E aí a dificuldade que a gente tem com a desinformação, né? Um discurso muito perigoso que a gente lida no dia a dia, inclusive nos espaços de debate da classe trabalhadora, né? É a narrativa do senso comum de que tanto faz, que os políticos são todos iguais, né? Que a classe política ela é toda igual, né? Isso se deve, né, a essa disputa de narrativa, né? Se deve
a desinformação, né? Se deve ao papel aí da mídia corporativa, né? Da mídia hegemônica e tal, né? Mas há muito também o sentimento de frustração da classe trabalhadora no dia a dia, né? E às vezes diante, inclusive, do, do que são os processos de luta, de resistência e de mobilização, né? Nos governos progressistas, né? Quando a gente está lá na linha de frente na Câmara Municipal lutando contra o novo plano diretor, que empurrado aí pela prefeitura, não aquele discutido a partir das conferências que existiram, quando a gente está defendendo o serviço público, né, e a gente sofre diariamente com o trabalho de cooperativas, de organizações sociais, né, de todo um processo de privatização e desmonte do serviço público e de não valorização dos trabalhadores, as pessoas colocam isso, pô, mas e aí, não olha, tá vendo como é tudo igual, né? A gente não consegue avançar aqui nos governos, né? Nos governos progressistas. E aí é preciso entender que esses governos, eles também eles estão a partir de frentes amplas, né? E que também são governos em disputa, que a gente precisa estar o tempo inteiro disputando. Daí a responsabilidade de aumentar a organização, a mobilização e fazendo, inclusive, essa pressão, né? Mas há essa frustração, muitas vezes, a partir desse cotidiano, né? Muitas vezes, por exemplo, na escola pública, né? A escola ela é precarizada e o exemplo que os alunos têm lá é do governo do PT, né? Porque são novos ainda, não vivenciaram o que seria um governo antes do PT, enfim. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de explicar essas coisas, né? Porque há nesse cotidiano uma frustração. Então, assim, também precisa compreender isso, que também isso tem a ver com essa leitura de achar que a classe política, ela é toda igual, né? Enfim, então a gente tem a pegada da desinformação, aí o papel da mídia Abrir só um hegemônica parênteses. nesse quadro. Oi, Pedro. Não, abrir só um parênteses, que tem muito também o discurso, é pouco, né? Ainda é muito pouco, pelo menos, ainda bem, pelo menos, né? Que é imposto é roubo, né? Eu sou professor também, né? Então, tipo, vou fazer agora 10 anos que estou em sala de aula. O pessoal do nada fala, o imposto é roubo, eu, cara, tu estuda em escola pública, mas tipo, atenção, tu, tipo, se orienta, né? Porque tu tá aqui por causa do imposto, né? Tu tem uma cadeira, uma sala com ar-condicionado, um almoço, a estrutura não é boa, longe disso, né? Apesar de que eu trabalho hoje numa escola profissional, mas ainda assim tem escolas ainda piores, né? Tem um processo de modernização e esse ponto aí a gente tem que fazer uma ressalva aí na parte da educação do estado do Ceará. Tem muita coisa para melhorar. Não vou entrar no mérito educacional propriamente dito, mas em estrutura melhorou. Mas do nada um discurso assim de jovens falando que imposto é roubo. O cara, vocês não estudam em escola particular, em colégio, né? Mas assim, é muito louco, né? Como eles conseguem ganhar setores jovens, né, que é uma massa muito grande de estudantes de escola pública com esse discurso raso, barato, né? Mas pode continuar, só para ilustrar. Né? Não, é isso, né? Tem as questões das frustrações, da desinformação, né, do papel da mídia hegemônica, e aí a gente compreende como a nossa tarefa ela é difícil, porque a gente tem que dialogar com essa galera para disputar e trazer eles para o nosso lado, né? Para o que seria o lado da classe trabalhadora, né? Daqueles e daquelas que são explorados, que são oprimidos, que precisam do serviço público, que precisam do, da defesa do trabalho, né? Enfim, hoje na juventude, inclusive, é muito forte o discurso do empreendedorismo, né? Onde joga que a, a própria relação de trabalho formal, ela sempre tem um aspecto negativo, e o discurso conservador e reacionário, pegando inclusive a tarefa militante das igrejas pentecostais nesse público também, né? E que a gente também precisa discutir com essa galera, inclusive
numa pegada de que eles também são classe trabalhadora, são explorados, enfim. Mas há muito forte, né? Isso. E assim, uma boa sinalização para a gente tentar reverter esse quadro é o que a gente está fazendo aqui, né? Podcast, tentar chegar às pessoas, tentar estar conversando, porque a gente não tem não tem esse espaço dentro da mídia corporativa, enfim. E aí, Pedro, Pedro Cadu, se coloca como essencial a nossa tarefa mais emergencial realmente para esse ano de 2026 é a gente reeleger o Lula presidente. É uma tarefa urgente e emergencial, né? Não pode passar pela cabeça da gente a possibilidade do, do bolsonarismo voltar, do Bolsonaro voltar, porque inclusive eles voltariam. Basta pegar o exemplo dos Estados Unidos, o que foi o Trump no primeiro governo e o que é agora. É infinitamente pior do que o que foi o primeiro governo, porque ele volta muito mais empoderado de fazer todas as aberrações, os absurdos que ele vem tocando, né? E que vai fazendo e que ninguém faz muita coisa contra, né? As guerras, o discurso racista o tempo inteiro, né? Anti-imigração, quer dizer, é todo um discurso o tempo inteiro, né? De violação dos direitos humanos, né? De violação ao mínimo, né? E está aí tocando, ou seja, muito pior do que o que foi o primeiro governo, o imperialismo, as guerras, a própria situação da sociedade americana que vive passando por um processo de empobrecimento lá, né? Vários americanos sem sistema de saúde, né? Porque não podem pagar o plano, não existe sistema de saúde público lá e tal, empobrecimento e vai. Mas imagine o Flávio ganhando a eleição. É o que foi lá os 4 anos, que ainda teve o período da pandemia, né? E nem precisava ser de esquerda para fazer o mínimo, né? Que era acreditar a ciência e levar a população direito ao Sistema Único de Saúde, à vacinação e uma garantia de renda mínima para a população. Não precisa ser de esquerda para garantir isso, não. É o mínimo, né? Mas se desacredita a ciência, né? Se governa a partir de todo um discurso ideológico atrasado, reacionário, enfim, né? Então, assim, é uma tarefa urgente a gente eleger o Lula, e pegar logo o contexto que a América Latina está inserido. Eu acho que a gente tem perdido as eleições em todos os países. Hoje, praticamente, só resta o Brasil, né? A Colômbia voltou para a extrema-direita, né? E o mundo todo está olhando essa eleição no Brasil. E aí é muito básico também, a gente precisa fazer um esforço muito grande para melhorar o legislativo e principalmente o Senado, né? O Senado ele é muito, muito, muito estratégico para a gente, né? Esses caras, eles têm maioria na Câmara dos Deputados, eles têm mais ou menos no Senado a disputa ela é maior. Né? Quase na metade, né? No Senado a disputa ela é maior. Então algumas coisas ainda conseguem andar também porque o Senado ele é mais dividido, né? E se eles tivessem maioria absoluta lá, que fizeram com a indicação ao STF, mas aí eles podem fazer impeachment de ministro do STF, enfim, né? Enfim, então a eleição no Senado ela é muito estratégica para a gente. E aí, né? É muito legítima a candidatura do companheiro Renato para a Câmara Federal, como uma candidatura do Ceará e do Nordeste brasileiro. O pessoal não tem nenhum deputado federal no Congresso Nacional. Os deputados do PSOL, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, já teve do Pará, mas hoje não tem mais, né? Fora esse eixo aí, a gente não tem ninguém do Nordeste. E é muito legítimo um camarada que, historicamente, tem uma atuação e tem um mandato, né, a serviço das pautas do povo, de todas as formas, né, em todos os momentos, assim.
é um mandato realmente muito potente, combativo e que representa uma voz para a gente. E é mais do que justo que agora a gente tenha essa voz muito importante, né, a nível federal, né? E aí, fortalecendo, né, outros nomes, né, que vêm surgindo e que são bem importantes, né, pela atuação, pela forma como consegue dialogar com as pessoas, que é o Gabriel, né, é a Adriana Jerônimo e é o próprio Ailton, né, um companheiro também que tem um histórico aí de lutas. Então, assim, é extremamente legítimo que essas lideranças possam ou também ir para a Câmara Federal, né? A Adriana Jerônimo, ela é candidata a deputada, pré-candidata a deputada federal, né? Mas o Gabriel e o Ailton iriam fazer um trabalho muito massa, não tenho dúvida, no legislativo estadual, né, dando continuidade, né, lógico que com aquilo que é próprio dos futuros mandatos deles, mas dando continuidade à luta do PSOL e à luta do companheiro Renato, né. Enfim, é isso, né, pegando aí tanto a questão das pautas ambientais como a pauta da classe trabalhadora, que inclusive estão conectadas também, porque não existe vida sem planeta, não existe trabalho sem planeta, né? Então, é também pauta da classe trabalhadora. Enfim, é isso. Eu acho que eu me alonguei muito e não sei se eu Não, ajudei tranquilo. agora aqui na conversa. Tá bom, tá bom. Falou algumas coisas que eu ia falar depois, mas tá muito bom. Qualquer coisa depois eu complemento. Cadu, quer falar algo? Perguntar? Sim, eu quero sim. Eu quero complementar basicamente na fala do Augusto, porque assim, atualmente eu estou me graduando em fisioterapia. Eu estou terminando filosofia na Universidade Estadual e estou cursando fisioterapia em uma universidade particular. Particular meio que filantrópica também. E eu faço parte do programa PET Saúde Digital. E hoje é muito incrível quando a gente vai fazer ações nos UAPs, né, em locais que fazem campanhas de vacinação, é muito incrível que as pessoas, incrível no mau sentido, que as pessoas, elas ainda possuem aquele medo de tomar a vacina, que não é nem a vacina do Covid, é a vacina da gripe, do vírus H1N1. Tem Mas medo ainda de virar assim, jacaré? isso, as pessoas possuem aquele estigma e acabam não tomando a vacina muitas vezes. E conversando com uma gestora de um dos postos, ela me disse que hoje em dia eles ainda estão lutando para voltar aqueles números que eles tinham no passado, nas campanhas de vacinação. Que, tipo, naquela época ela disse: olha, muitas vezes a gente não conseguia chegar nem aos 80%, mas era infinitamente maior a quantidade de pessoas que vinha se vacinar nos postos de saúde, bem direitinho, né? E hoje a gente vê que o governo está tendo que criar N artifícios para conseguir fazer com que as pessoas vão aos postos, né, e tomem sua vacina e deem vacina para os seus filhos, né? Seja colocar a questão do cartão de vacina estando legalizado, né, estando legalzinho, todo direitinho, associado a projetos sociais, a programas sociais, né, como Vale Gás, entre outros, onde você só recebe se tiver tudo bem direitinho e tal, se estiver frequentando escola, né? E realmente é muito surreal. E outra coisa, porque assim, a minha graduação de filosofia ela foi basicamente toda no campo da educação, tendo em vista que é uma licenciatura. E outra coisa que a gente vê crescendo muito hoje em dia é aquela questão de que as pessoas estão querendo o ensino domiciliar. Isso, por incrível que pareça, está aumentando cada vez mais, está se tornando um grupo de pessoas grande que está exigindo isso, que está querendo isso, porque eles querem ter o direito de educar os seus filhos, tá? Mas que educação ele vai estar recebendo? O que ele vai contribuir para a sociedade com essa educação que você está dando? Né? Muitas vezes pode ser um método, uma forma que vai fazer com que se torne uma pessoa cada vez mais individualista, mais reacionária, né? Enfim, fora questões como abusos, outras coisas que podem ocorrer dentro da residência, onde que se a pessoa estiver basicamente apenas naquele âmbito, ela pode não alcançar artifícios para estar fazendo uma denúncia, para estar conversando, para estar se tratando, né? E, enfim, realmente são pautas muito importantes. Essas pautas eu já vi elas sendo abordadas atualmente pelos atuais candidatos, né, que nós temos, que são candidatos de muita luta, como o Augusto já falou,
que é o camarada Gabriel, a camarada Adriana, o Ailton, o próprio Rosendo. Eu, inclusive, sou da Universidade Estadual. Eu sou testemunha, de certo modo, das lutas que o Rosendo já fez pela gente, certo? Então, é imprescindível mesmo que essas pessoas realmente sejam eleitas para que elas possam estar lá fazendo essa diferença, realmente, né? E basicamente essa a contribuição que eu tinha para fazer. Essa parte da vacinação, inclusive, é atrelada à Bolsa Família, né? Mas ao contrário que eles falam tanto, né? Que todo mundo tem, todo pobre tem Bolsa Família, não é bem assim, né? A maioria não tem Bolsa Família, na verdade. É exatamente como não tem o Bolsa Família, eles não se responsabilizam em vacinar, né? A gente tem cada vez mais crianças não vacinadas, né? Chegando com 2, 4, 5 anos sem tomar nenhuma vacina, né? Então, assim, a gente volta de novo para o radar da OMS, né? Então, foi um descaso, né? Acho que nem um descaso, acho uma palavra pior, né? Foi um desserviço, né? Social Foi, do governo foi, um, do Bolsonaro. foi um projeto. Na verdade, Pedro, não, a gente tem que pensar isso como um projeto político mesmo, né? Sim, sim. É um projeto político genocida, de destruição também, né? E que foi responsável pela morte aí de muita gente, né? E olha só, a gente falando de vacinação, né? O Sim. Brasil é um país que, historicamente, inclusive, a partir do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, é exemplo para o mundo em relação a essa política pública que é a vacinação, inclusive Faz- pelo sistema descentralizado que a gente tem, que facilita, né? E acesso gratuito, né? Porque em muitos Exatamente. países seria o que a gente equivaleria aqui a R$ 500, R$ 600, né? Tem vacina nos Estados Unidos que é US$ 100. Então, tipo assim, seria R$ 500 na cotação hoje, né? Pois é, então, exatamente, um sistema descentralizado, né? Que precisa cada vez mais ser fortalecido. Então, assim, você sabota tudo isso, né? Então, assim, é um projeto político de destruição mesmo, antipovo, né? Em defesa só do capital financeiro, né? Dessa elite atrasada, entreguista, né? É, nesse momento aí que a gente estava vivendo aí, ainda está vivendo de Copa do Mundo, né? Pena que o Brasil Sim. caiu aí, né? Mas Acabou a Copa, né? Na prática. pois é. Parece meio sem graça, né? A galera chama de pachequista isso, né? A galera que sempre fui aquele torcedor fanático pela seleção brasileira, admito isso, desde de criança, Sim. né? Tenho duas paixões no futebol. A seleção tem uma maior, né? Que é o Leão, né? Mas sempre fui muito Estou no caminho de apaixonado. casa. Pô, cara. Eu tenho uns amigos de casa lá em Não sou João. em casa, né? Sou Ceará, mas, enfim. Morei lá há 4 anos, né? Então, tenho Pois é. simpatia. E aí eu estava até brincando lá essa semana passada, a gente falando lá da assessoria que eu treino, e disse, cara, aquela camisa verde e amarela aí que a gente fez lá para aquela corrida rumo ao Hexa, deu foi má sorte, que a gente perdeu e não sei o quê. Aí eu Pô, até disse, dá para usar mais 4 anos, né? Pelo menos isso. até dizendo assim, a camisa patriótica, né? Aí o professor, patriótica como assim? Não, se bem que nós é que somos mesmos os patriotas, que nós é que defendemos o país, né? Essa turma ela é entreguista, ela quer entregar a soberania nacional, né? Pega esse absurdo aí de você acabar até com o Pix, né? Enfim, cara, é muito doido, assim, Deve ser por isso que ele está aqui hoje, surreal. né? Ele está voltando dos Estados Unidos, né? E É, Fortaleza é mais perto, né? É bem é. provável por isso que ele já agilizou a agenda daqui, né? Pois Hoje é, vai falar aí sobre isso também. é comemorar tarifaço, sabe? É, enfim, cara, é assim, Pedir para adiar, né? e isso não é um projeto de quem quer defender o país, né? Não é um projeto de quem se diz patriota, na verdade é entreguista, é colonialista, é imperialista, é tudo de pior, né? Enfim, e assim, e tudo isso é central para eles, porque na verdade eles estão preocupados com o projeto de poder deles, né? Para eles, inclusive, sabe, Pedro, eu estava pensando por esses dias, é,
é até jogo para eles perder a eleição se eles não perderem o hegemonismo da direita. Para eles, inclusive, é uma derrota eles poderem ganhar uma eleição contra o Lula, por exemplo, mas sem eles serem a figura central, serem os hegemônicos diante do processo. Sei lá, uma candidatura da direita moderada ganha. Para eles, isso é uma derrota política. Assim, estou colocando aqui o que eu visualizo que eles pensam, assim, né? Enfim, é isso, tá? Não sei se você concorda, se vocês Sim, sim, concordam. é isso mesmo. Tem um outro ponto que o Cadu falou também, né, do homeschool, né, que é até a origem é dos Estados Unidos, né, por isso que eles estão trazendo de lá para cá essa ideia aí, é que boa parte das famílias brasileiras que se adotaram, que se isso for lei, eu acho que não vai passar, mas enfim, né, a gente não pode mais duvidar de nada, boa parte dessas pessoas não tem instrução, né, como é que elas vão educar os seus filhos, né, e suas filhas, enfim, os seus responsáveis, os seus, enfim, entes, né? Se eles mesmos não são instruídos, né? Assim, é um abismo. A gente vem avançando muito na educação, de fato, nos últimos 20, 30 anos, né? Nos anos 90 ainda estava muito engateando, né? À toa que a LDB é criada em 96, né? A Lei de Diretrizes e Bases. Você tem todo um processo de oficializar nem oficializar, né? Mas tornar obrigatório também o ensino médio nos anos 90, né? Então, assim, quem vai pegar mesmo o ensino médio obrigatório e tal é quem nasceu no meados de 90 para cá, né? Que vai pegar e terminar os anos 2000, que é basicamente os pais hoje, né? Mas ainda assim, uma educação ainda muito, muito, muito precarizada, né? A gente até um dia desse aqui no estado do Ceará tinha poucos professores, né? Poucos professores formados na área. Isso vem melhorando de um tempo para cá. Mas você, de 10 anos para cá, ninguém, poucas pessoas têm acima de 30, né? Então, assim, são esses novos estudantes que estão saindo com o maior. Inclusive, o pé de meia, né? Não é o nosso foco aqui, mas só para fazer um adendo, o pé de meia, de fato, diminuiu a evasão, que historicamente sempre foi muito alta, né? Muito alta a evasão, ou seja, muita gente não entra no ensino médio, e quem entra abandona no meio do caminho porque precisa trabalhar, entre outros fatores. Uhum. Poderia ser o tema do podcast para frente, mas não hoje, né? Então, assim, é um projeto de emburrecimento, né? Assim, deixar as pessoas cada vez mais distantes do conhecimento, né, das informações e tudo mais. Um Mas projeto aí, Pedro, e aí, mas para eles poderem, digamos assim, ter uma organização melhor, eles precisam, para mobilizar as pessoas, terem inimigos. O professor é um inimigo, né? A ciência é um inimigo, o professor é um inimigo, né? O serviço público é um inimigo. E, inclusive, esse tipo de porque está iniciativa... tendo agressão cada vez mais com a gente de saúde, né? A gente de saúde tendo cada vez mais agressão, né? Mais descaso médico apanhando dentro de plantão, né? Da pandemia para cá. E isso leva esse fenômeno. Isso leva também, quando você nega a educação presencial ao conjunto da população e tal, aprofunda o processo de desigualdade social e de negação de direitos, né? Tem uma galera que vai para a escola porque precisa do conhecimento, porque precisa aprender, mas tem aqueles também que precisam da escola até para se alimentar, porque precisam da merenda escolar, né? Precisam do pé de meia, porque para poder estar estudando precisa receber uma renda, porque senão vão deixar de trabalhar, vão deixar de estudar para ir trabalhar. Enfim, é toda uma rede aí que sempre tem a ver com o aprofundamento das desigualdades sociais e da negação de direitos para o conjunto da população brasileira. É que o pessoal não entende as escolas profissionais e integrais, né, principalmente, né, que é as 3 refeições. Você está garantindo a essas pessoas 3 refeições. Querem fazer uma nova escola integral aqui no Ceará? Eu acho que é um projeto nacional, não tenho ainda informação mais precisa, que é ter as escolas integrais de 7 tempos, né, e ficarem uma parte manhã e tarde, a outra tarde e noite, né, e seria das 7 às 9 da noite, né, 8, 7 e meia até 8 a 9 da noite, mas não todo mundo, né. Enfim, então, assim, ele garante ao estudante essas 3 refeições. O estudante vai merendar, almoçar e merendar, de novo, né? Ou merendar, jantar e merendar, né? Então, você garante 3 refeições, que o ideal é 5, né? A gente ainda está muito longe desse ideal aí. A maioria
3 refeições, e boa parte desses jovens são 3 refeições na escola. Então, aqui, agora estamos em férias, né? Férias escolar, né? Para a gente que é trabalhador da área de educação, estamos de férias, e os estudantes não estão na escola. Né? Então, você tem aí um desabastecimento. Então, o Bolsa Família ainda não completa, né? O próprio Pé de Meia também não completa, mas, enfim, são buracos aí que vão sendo tampados, né? Então, de fato, trazendo de novo, né? Vamos voltando de novo para o tema principal, né? Que é as eleições. Nessa mexida de tabuleiro, né? A Luiziane também sai do PT, né? E a Luiziane vindo para o PT, como você falou, Augusto, a gente tem um novo cenário aí. Ela sai da federação PT, PCdoB e PV, ela vem para a nossa federação, né? PSOL e Rede, e vem para ser candidata ao Senado e, de fato, está oficializado, né? Existe aí umas questões de bastidores aí entre Cid, Camilo, Elmano, né, com ela. A gente aqui, né, de uma certa forma, a gente acompanha as Cunhãs, né, o podcast aqui do Ceará, que é muito, muito bom, inclusive. Elas vêm desde o ano passado, né, trazendo esses elementos, né. Não é uma novidade essa ideia de Luiziane sair, né, porque tem umas 4, 5 eleições para trás aí que fica nessa ameaça de sair, não sair. De fato, agora concretizou. Mas as minhas lá das Cunhãs já vinham trazendo as informações, então quem quiser, né, olhar lá, dá uma olhada, mas no nosso Instagram a gente já republicou algumas coisas, vamos ficar sempre republicando lá, porque eu acho que é muito importante, o papel muito, muito bom, porque sai um pouco dessa mídia tradicional, né, dos grandes jornais aqui do Ceará e nacional, que ou a informação sai picotada, enfim, né, elas trouxeram aí, mas para a gente, enquanto militante, né, para a gente que vai estar na eleição, né, pedindo voto e tudo mais, abre um cenário, bom e ruim, né, claro. Primeiro que tem o nome dela, né, que é muito forte dentro desse eleitorado de esquerda para o Senado, né? E segundo, que ela não sendo candidata federal, o Renato Rosendo indo para federal, a gente tem aí uma grande chance de fato desses votos, uma parte pelo menos desses votos, né, que eu não acredito também que o eleitorado dela não seja tão fiel assim só a ela, né, mas tinha muito a fidelidade ao PT, né, ao partido, enfim, por vários motivos que não vem aqui ao caso. Aqui para a gente discutir, que é o voto no petismo, né? Então, ela também, como tem uma imagem muito boa, né? Teve uma gestão de 8 anos na Prefeitura de Fortaleza, está como deputada há 12 anos, né? Está finalizando o 3º mandato, né? Já foi vereadora também de Fortaleza antes de ser prefeita, né? Então, ela está aí na vida pública eletiva há uns 30 anos, é professora da UFC, né? Inclusive. Então, assim, da Federal do Ceará, ela tem um nome, né? E aí, como eu falei, positivo e negativo, porque, enfim, passou 8 anos à frente do governo, né, municipal, teve seus bônus, teve seus ônus, mas ainda assim muito ligada à esquerda, que pode agregar, né, a imagem dela com o Renato, porque eles não vão estar disputando o voto, né? E a disputa antes de voto, né, hipoteticamente falando, porque eles nunca disputaram o voto, né? Eles seriam de partidos diferentes, senão não agregava, né? Um tomava o voto do outro. Mas dessa vez não, né? Então a gente tem tudo mesmo para eleger o nosso primeiro deputado federal, ou deputada federal, né? Porque a gente também tem a Adriana aí, que é um nome, não creio que seja um cenário tão possível, né? Hoje, né? Falando de hoje, né? A Adriana está à frente, mas tudo pode acontecer, né? A gente teve surpresas aí já nas eleições do PSOL municipais. Em 2016 a gente não elegeu ninguém. Em 2020 foi eleito 2 pessoas que até então era desconhecido para um conjunto da esquerda fortalezense, né, que foi o Gabriel Aguiar, né, mais conhecido como Gabriel Brelogia, e na época o coletivo Nossa Cara, né, que a Adriana estava à frente, e depois se concretizou que de fato eles fizeram um bom trabalho e foram reeleitos em 2022, né, mas o Renato sempre nessa linearidade, ser eleito estadual e sempre ser o puxador de votos, né. E eu não sei se isso vai, de fato, mudar, né? Mas a gente tem aí uma chance muito grande de eleger. Mas é muito difícil, porque a gente precisa atingir 200 mil votos. Historicamente, o pessoal nunca conseguiu atingir esses 200 mil votos a nível Ceará. Né? Para estadual, sempre passou dos 100 mil. A gente precisa atingir esse coeficiente partidário, que a média é essa, né? Historicamente. 95 mil, 105 mil, varia um pouco, dependendo da votação. Mas federal sempre teve que passar 200 mil votos e até hoje nunca conseguiu. Mas a única vez que o Renato foi candidato, né? Eu não lembro agora de cabeça, não anotei aqui, mas foi mais de 100 mil votos que ele conseguiu, né? A questão é que o partido precisa conseguir, todo mundo 200 mil. Então, mesmo que ele conseguiu 100 mil, o partido ainda precisa ir.
A legislação mudou um pouquinho, né? A gente precisa só atingir 80%, mas eu estou muito esperançoso. Eu acho que o partido veio amadureceu muito, né? Nesses últimos 10 anos, eleitoralmente falando, principalmente por causa desse problema que teve em 2016, né? Então, eu acho que todo mundo aprendeu um pouco a lição para não cometer os mesmos erros, né? Também não entrar como já ganhou, tipo assim, não está ganho, né? Porque a Luiziane veio para o nosso lado que já está ganho, né? Não existe isso em política eleitoral, né? Eleição não se entra, é que nem futebol, né? A gente está falando aqui na esteira de futebol, ninguém entra já vencendo, né? O jogo é jogado nesses 45 dias. Se eu não me engano, começa dia 14 de agosto. E, ao mesmo tempo, também, a gente tem também agora nomes fortes, tanto para federal como para estadual, né? São nomes aí que vêm trazendo. O Ailton agora vai assumir, né, a vereança, já foi colocado nas redes sociais do Gabriel, deve assumir próximo mês, não é isso, Augusto? A partir do início de agosto. Vai ficar 2 meses, exatamente pegando esses 15 dias de pré-campanha final, mais os 45 dias de campanha, né? É um nome muito importante. O Gabriel vai acabar focando mais nas eleições, e isso agrega muito, né? Porque você tem 2 nomes para estadual para puxar. A gente tem a Zuleide também lá no Cariri, que vem sendo votada muito grande, professora da Regional do Cariri, né? A UCA. Foi bem votada nas eleições passadas, né? Tem o Léo Suricati, né? Que foi candidato na eleição federal passada, né? Está se voltando aí, talvez como um nome, ninguém sabe, né? Não, ele foi estadual mesmo, Pedro. Ele, inclusive, chegou a assumir. Mas para essa agora ele já lançou? Não, eu não sei agora. Não lançou, né? Mas existe essa questão também, é um outro nome, né? Tem a Ana Karina também, né? Que foi candidata a Senado, né? Há um tempo atrás, e foi uma boa votação, naquele período de novo do PT, né? Dessas confusões aí de não lançar candidaturas ao Senado, né? Que, mais uma vez, de novo, o PT não lança candidatura por causa dos acordos aqui, né? E a gente tem, mais uma vez, isso, por isso que a Luiziane veio para a gente, né? Mas eu acho que são esses arranjos aí, e eu acho, pelo menos ao meu ver, pelo menos, né, tem menos tempo de pessoal, mas, enfim, desses 20 anos, praticamente 9 eu estou no pessoal acompanhando, um pouco mais antes que isso. A gente tem nomes fortes, né? Tanto para estadual como para federal. E ouso dizer até que o Gabriel deve conseguir uma votação muito, muito expressiva, né? Bem provável que consiga, nessa nova conjuntura, ver uma eleição recorde para o pessoal, né? Se a gente olhar aí para o Gabriel sempre nos pleitos, ele sempre foi ele está sempre disputando os mais votados, né? Claro que isso restringindo dentro do Colégio Eleitoral Fortaleza, né? Que não é, apesar de ser o maior, mas não é o dominante, né? A cada 4 eleitores no Ceará, um está em Fortaleza, né? Que é em torno de 25%. Mas o Gabriel sempre esteve à frente. Então é um fenômeno que não é mais recente, né? Já tem aí 6 anos de mandato, né? Está no segundo mandato para vereança de Fortaleza, mas vem fazendo um trabalho no interior muito forte, muito bom, e eu acho que ele vai conseguir os 100 mil, e aí vai a casada, né? Gabriel Renato, Gabriel Adriana, né? A Adriana também vem puxando muito voto também. Na eleição passada ela conseguiu 17 mil, disputando com o Renato, né? Porque os dois foram para estadual, então é provável também que esse nome esteja mais forte, né? Que agora é o nome dela mesma, Adriana Jerônimo, às vezes gera confusão, né, com esses nomes coletivos. Na época era Nossa Cara, agora não é mais, né? E em outras candidaturas também que o pessoal também fez isso e deu problemas, né? E se a gente pensar regionalmente, a gente tem grande chance de eleger, não só no Ceará, né? Mas em Pernambuco e Bahia, eu estou um pouco distante, faz tempo que eu não vejo nada da Bahia, mas a Bahia tem um deputado estadual, tem vereadores na capital, né? Então, é bem provável que a Bahia também venha bem forte, a gente consiga, de fato, eleger agora representantes parlamentares no Nordeste, né? Que tem a questão do coeficiente partidário, é bem importante, claro, para a sobrevivência ideológica do partido, né? A questão do dinheiro, que faz um papel importante. A gente vê a Érica Hilton, né? O Rick Azevedo lá no Rio de Janeiro, o próprio Boulos também teve um papel significativo, né? Apesar dessas mudanças aí nesse período agora, mas, enfim. A gente tem parlamentares no pessoal que é muito atuante, querendo ou não, esse dinheiro é importante dentro das regras, né? Se a gente não tiver um certo dinheiro, fica muito difícil fazer uma militância nesse período eleitoral sem recurso, né? Aqui sem demagogia, sem coisa colorida, né? Dentro do ideal. O ideal é todo mundo se dedicando, claro.
e doando um pouco do seu tempo, mas nós temos um período muito diferente, né? Todo mundo precisa estar trabalhando. Hoje, as redes sociais, ao mesmo tempo que informam, corre muita informação, mas ela também atrapalha um pouco, e a gente tem uma outra dinâmica. Mas é por causa das redes sociais que nós estamos aqui hoje também, inclusive, né? E a gente também tem como alcançar outras coisas, né? A gente vai estar lutando contra uma grande empresa, né? Que é o Meta, o próprio Google, enfim. A gente está falando por elas, né? Mas vai estar atrapalhando. Mas a gente tem uma grande chance de eleger o primeiro federal e quem sabe até 2 estaduais, né? Porque se a gente manter a mesma proporção de votos, 200 mil elege um federal e 200 elege 2 estaduais. E fico muito feliz de estar tentando, de estar participando desse processo, né? De um salto qualitativo aí. E assim, se a gente olhar o melhor cenário, a gente vai ter um federal, 2 estaduais e 2 vereadores de Fortaleza, né? Porque se o Gabriel, mesmo que seja o Gabriel reeleito, né, abre uma suplência, né, que é o próprio Ailton, inclusive, né, o primeiro suplente. Para quem não sabe muito bem como funciona, né, que eu não sei quem é que vai estar assistindo, mas quando um vereador é eleito deputado estadual, ele deixa de ser vereador, obviamente, mas o mandato continua com o partido, né? Então, o primeiro suplente, que foi o Ailton na eleição passada, de 2024, ele vai sumir como vereador, de fato, diplomado, a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Então, a gente vem com um crescimento muito grande. Hoje nós temos só 3 parlamentares, né, no Ceará todo, 2 aqui em Fortaleza, no estadual, a gente pode sair com 5, né? 5 não, 4, né? Um estadual e um federal, né? Não sei, ou 2 estaduais, né? Se a gente conseguir, óbvio. Mas é uma outra pegada, é um outro salto. E isso faz com que tenhamos mandatos que conseguem, tudo que a gente conversou agora, né? Combater a desinformação, estar ao lado da classe trabalhadora, né? Dos sindicatos, do serviço social, da juventude, entre outras coisas mais. Porque, por exemplo, o Renato, nesses 3 mandatos, ele foi primordial para que a gente não comesse veneno, né? A gente está falando de agrotóxico sendo enviado por drones em hectares de plantações gigantescas, e inclusive que nós temos aí várias denúncias, vários problemas que já filtrou em lençóis freáticos, né? Ali no Vale do Jaguaribe. Para quem não sabe ou não lembra, a nossa água, acho que é 60% a 80% que abastece Fortaleza, vem do Vale do Jaguaribe, e essa água está vindo contaminada em parte, né? Então a gente aqui em Fortaleza, de forma indireta, vai ter problema com isso, e foi o Renato que fez essa lei ser aprovada, né? Por muita luta dos movimentos sociais e setores da classe trabalhadora, da população de modo geral, em defender a Lei Maria Tomé, né? A Lei Maria Tomé, agora me foge a memória, mas enfim, para que não fosse usado agrotóxico em larga escala, né? Fosse mais pontual, porque quando você joga pelo drone, ela se espalha, né? Inclusive ocasionando eventualmente evapora e volta na nuvem, né? Na água da nuvem. Então, assim, são coisas absurdas. Que até outra hora também o Elmano, enquanto deputado estadual, foi a favor da lei e agora está tentando mudar, né, flexionar, enfim, tentar burlar, né? O nome mais correto é esse, né? Burlar a lei que nos ataca diretamente. É para atender o mercado externo, inclusive, né? É uma produção de alimentação para exportação, não é para ficar aqui no Ceará ou no Brasil, né? É para ir para fora. Enfim, então é isso. O cenário é esse. Eu acho que ficou faltando só aquela partezinha, né? Porque que o dito custo está aqui, mas de um modo geral, acho que esse segundo bloco aqui também está superado. A gente pode ir para os finalmente, tá? Beleza. Querem comentar mais alguma coisa? Não, é isso. Eu só queria, Pedro, assim, eu acho que, infelizmente, vai ser a minha última participação aqui, tá? Queria agradecer a vocês, tá? E falar que a gente tem um desafio e um ano muito importante. Mais uma vez, a gente precisa dizer, né? Quase toda eleição a gente diz isso agora, né? Mas que nós estamos na eleição mais importante da vida da gente, né? Quase toda eleição a gente diz isso. Pegar que há 2 anos atrás o André Fernandes podia ter ganho a prefeitura de Fortaleza, né? Sim, 8 mil votos, a diferença. 10 mil votos, foi 10 bem mil, né? pouco. Foi 10 mil.
Enfim, mas mais uma vez a gente tem uma responsabilidade e uma tarefa histórica muito importante. A gente precisa de muita unidade, de muita organização, de muita luta, de muita resistência. A gente vai ter que dialogar muito com o povo, a gente vai ter que dialogar muito com o conjunto da sociedade, com a classe trabalhadora, com os estudantes, enfim, com o conjunto da população brasileira, principalmente, né, aqueles mais precarizados, aqueles e aquelas mais precarizados que mais precisam, tá? A gente vai ter que dialogar muito com essa galera. A gente vai ter que, para uma eleição mais uma vez unificada, entendendo que há um inimigo maior e que sempre se reinventa, que está muito forte, que é o golpismo, que é a extrema-direita, que é o fascismo, representado, né, pelo bolsonarismo. Então a gente precisa a todo custo combater o bolsonarismo, né? A gente tem um cenário e nós vamos lutar muito por isso aqui no Ceará, que foi descrito pelo Pedro, né? De que eu até estava pensando aqui, sabe? A gente tem a chance também da senadora, né? Pegando que a gente é uma federação com a rede, né? Eu esqueci isso. Na minha Então, fala, acabou não enfatizando isso. A gente pode ter um Senado, né? Um Senado mais à esquerda, né? porque a candidatura da companheira Luiziane, ela vem muito forte, tá? E ela vem, inclusive, dialogando muito com o conjunto dos movimentos, sendo, inclusive, uma candidatura essencialmente dos movimentos sociais, do movimento sindical, tá? Porque a viabilidade dessa candidatura, inclusive, passa pelo debate, né, que a assessoria da Luiziane, né, vem fazendo com o conjunto das organizações e dos movimentos, né? Então, assim, é afiançada e é viabilizada pelo conjunto dos movimentos sociais e sindicais. E isso é muito importante, é muito central para a gente, porque se mostra realmente ser uma candidatura popular. E a gente tem muita chance, sim, de eleger aqui o companheiro Renato como deputado federal, né? Lá em Pernambuco a gente tem o Jones, né, que se coloca, então a gente pode ter mais de um companheiro ou companheira aí do Nordeste na Câmara Federal, Eu acho que na Câmara dos Deputados, né? eu acho que eu diria até que lá é mais fácil, né? Porque as redes sociais do Jones Manuel vem movimentando muitos jovens, né? Então, querendo ou não, isso agita bastante. E o Renato Sim, Rosendo também tem um bom trabalho também, claro, né? sim, Mas é diferente, né? A gente está falando de redes sociais porque é hoje que ela que é o termômetro, né? Hoje para a eleição. Uma boa rede social bem movimentada é basicamente um indicativo de boa votação, né? é. E aí a gente tem muita chance, a gente já tem, acho que quase garantido a gente continuar com a vaga de deputado estadual, Sim. inclusive pela representação que o Gabriel tem hoje, né? Também um companheiro que se forja nas grandes lutas da cidade, né? Nas grandes lutas das periferias, em defesa da pauta ambiental, mas também pegando a pauta dos direitos sociais, né? Para no conjunto da periferia. Acho que enfim, a gente tem chance de garantir, lógico, de dobrar, né? Fazer dois aí, que é muito importante. E a continuidade do trabalho na maior cidade do Ceará, né? Aqui na Câmara dos Vereadores de Fortaleza. Enfim, é isso, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa entender que a nossa tarefa não é fácil e que a gente vai ter que trabalhar muito, fazer muita luta, se organizar muito, dialogar muito com o povo. Enfim, é isso. Obrigado. Acho que a gente pode encaminhar mesmo o término do nosso primeiro podcast, né? E a gente fica devendo aí um pouco mais da análise do bolsonarismo aqui no Ceará, né? Mas só para deixar bem aqui encaminhado, que eles também têm brigas, né? Que eles também têm problemas, né? E eles estão tendo um grande problema, inclusive aqui no Ceará, porque é bem provável que eles diminuam aqui no Ceará, né? Por isso essas movimentações todas aí.
Eu não sei se eles reelegem 9 deputados federais, né? Claro que não foi pelo mesmo partido, mas eles elegeram quase a metade de deputados federais aqui no Ceará. De 22, 9 foram bolsonaristas mesmo, né? Mas vamos ver se... A nossa tarefa é diminuir, né, essa bancada deles também, óbvio, né? Eu acho que a Luiziane vem para agregar também bastante. Mas, enfim, fica esse ponto depois, mas quero agradecer, tá, Augusto? É sempre um prazer conversar com você, mesmo virtualmente no momento agora, mas depois a gente toma um café de novo e eu espero que você possa depois participar de outros podcasts. E o Cadu que está aqui Obrigado. com a gente construindo também, tá certo? Eu acho que Tudo de bom, obrigado. deu 1 hora, né? Acho que já deu 1 hora, Acho que então deu acho que é mais, isso. viu? Acho que deu mais de 1 hora. Deu um pouquinho mais de 1 hora. Mas É. acho que é isso. A gente encerra quase que pontualmente. Falta só um pouquinho, mas acho que rendeu bastante também. Cadu, quer encerrar? Basicamente, quero agradecer, tá, Augusto? Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo, por ter contribuído, tá certo? Agradecer também ao Gabriel, que está construindo com a gente, que está ajudando aqui, certo? Que está gravando para que a gente possa estar postando isso nas nossas redes, no nosso canal no YouTube, tá certo? E obrigado também, Pedro, por tudo. E é isso, gente. Vamos lá, porque é como vocês já disseram, a luta ainda não está ganha, mas a gente tem disposição para ir para cima e para conseguir fazer a diferença, né? Então, muitíssimo obrigado e espero reencontrá-los nas lutas aí no meio, na rua, no nosso estado, na nossa cidade. Obrigado, valeu.